E nunca me senti tão profundo e ao mesmo tempo tão alheio de mim e tão presente no mundo. Alberto Camus. Meu nome é Joyce, essa é Esther, nós fazemos parte do curso técnico em alimentos e nós faremos esse vídeo para o componente curricular de filosofia do curso técnico em alimentos. Como o professor Benito ele havia pedido para que nós escolhêssemos um tema e abordássemos esse tema relacionado à filosofia e todo o conteúdo que ele já nos passou no decorrer deste ano, no período desse ano letivo, nós resolvemos escolher o tema sobre o existencialismo. Como nós falaremos sobre existencialismo, não podemos deixar de falar sobre o conceito dessa vertente filosófica, dessa linha de pensamento filosófico, que também é uma escola e um movimento literário. O existencialismo, ele se centra na existência humana, principalmente em relação à subjetividade do ser humano, em relação ao mundo exterior, a sua subjetividade, como ela é expressada, o seu comportamento em relação a si mesmo e a visão dele do mundo. Na filosofia do Sartre, por exemplo, que ele é considerado um dos expoentes do existencialismo, desse movimento filosófico, ele diz que o homem é livre, que a liberdade é inata ao homem, que ele já nasce livre e que não é Deus quem molda o destino do homem, e que sim o próprio homem molda o destino, o seu destino, e que as escolhas influenciam muito. Mesmo se o homem decidir não escolher, ele está escolhendo porque ele decidiu não escolher. O Sartre, ele é considerado o expoente do existencialismo. As suas obras, A Náusea, O Ser e o Nada, ele também é muito conhecido por conta das suas obras que propuseram à dramaturgia muitas contribuições. Ele contribuiu muito para esse âmbito. Então, o Sartre, a filosofia dele, a filosofia existencialista do Sartre é essencialmente ateísta. Então, estamos relacionando isso com o cinema do Ingmar Bergman, que a Esther agora ela falará um pouco sobre o Sétimo Selo. Os filmes O Sétimo Selo e Luz de Inverno. Bom, o Ingmar Bergman, ele usa muito, é visível nos seus filmes o existencialismo de Sartre. Por exemplo, no Luz de Inverno, conta a história de um padre que, após perder sua esposa, ele começa a questionar a existência de Deus, no caso, a existência de Deus. E ele passa a questionar e ele se vê num conflito sobre a inexistência e é visível no cenário de não só desse filme, mas como nos outros, que o modo como é composto, o cenário, os personagens, é visível a angústia. É representado como se Deus não estivesse naquele recinto, como se representasse o vazio interno dos personagens. As personagens, esses conflitos internos é representado muitas vezes pelas expressões. Então, muitos dos filmes, como no filme Persona, há aquele silêncio simbólico que significa realmente algo que está acontecendo e que na filosofia há sempre aquela dúvida, aquele desconforto do telespectador em relação a não conseguir entender por que todo aquele silêncio, por que não há um diálogo, não há uma fala, não há nem um diálogo entre os próprios personagens. As personagens elas sempre ficam em silêncio e todo aquele recinto simbólico e melancólico, isso representa os conflitos internos dos personagens. Um exemplo também no Luz de Inverno é que todo o filme, praticamente todo o filme é gravado em ambiente interno. No caso,
a igreja. E nos momentos de maior angústia do padre, ele sempre está perto de uma janela com grades, que significa esse sentimento de estar preso às suas incertezas, à sua liberdade de não saber o que fazer com ela. Exatamente, não saber o que fazer com essa liberdade e saber que ele possui outras escolhas e mesmo assim ter medo do futuro, medo da morte, que é tão próxima. Essa noção, essa condição humana, ela envolve realmente muito existencialismo, porque é a condição humana. Não saber o que fazer com a sua própria existência, dar um significado a ela ou encontrar um significado. O que fazer com a minha liberdade? Qual a próxima escolha que eu farei? O que acontecerá no futuro. Então essa é a filosofia do existencialismo que envolve o Sartre. O Sartre, ele é considerado o maior expoente, ele foi, no caso, um filósofo célebre e que até hoje ele ainda é considerado com muito protagonismo nessa linha de pensamento filosófica, mas se voltarmos lá para o século XIX, o pai da filosofia existencialista é o Kierkegaard. Nós resolvemos citar o cinema do Ingmar, porque realmente o cinema e todas as produções dele, ele possui essas próprias dúvidas. O Ingmar, ele era uma pessoa inquieta sobre si mesmo. Ele teve uma infância conturbada. Ele colocava isso também nos filmes. Todos os filmes que ele produziu, ele passava as suas angústias, as suas incertezas em cada filme, em cada personagem. São os questionamentos sobre essa condição humana e que às vezes não há o que fazer, e essas dúvidas filosóficas que muitas vezes procuramos um sentido, como no silêncio dos personagens de Persona, nós procuramos um sentido, mas às vezes na filosofia não há um sentido em que encontrar, há apenas perguntas, dúvidas e que não conseguimos encontrar significado. E essa condição humana de não conseguir explicar a vida, as relações que foram construídas e não conseguir dar um significado a tudo isso, isso é existencialismo. Isso também é visível no filme de Ingmar, O Sétimo Selo, que está ele jogando xadrez com a morte para ganhar, digamos, um tempo, porque antes de a morte o levar. E enquanto eles jogam xadrez, o personagem principal, que é o Antônio Bloch, ele começa a questionar as relações. Exatamente. E também tem a cena que ele está se confessando, ele acha que é um monge, o padre, e no caso é a morte. Em que ele começa a dialogar com a morte. Ele não sabe ainda que é a morte, logo depois ele descobre, e que a morte vai escutando essas lamentações, esses receios do Antônio Bloch. Esse medo, essa angústia, esses conflitos internos com ele em relação a Deus, como Deus se apresenta para o ser humano, como Deus apresenta... E se ele realmente existe. Exatamente. Em busca do conhecimento, Antônio Bloch, ele acaba tentando compreender todos esses significados existenciais da vida e do ser humano, e ele acaba, digamos, se deprimindo. Essa melancolia, essa tristeza de não ter respostas e mesmo assim saber que é uma condição humana. Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Hur ska vi kunna tro på de troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förödmjukande sätt, trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Det kanske inte finns någon där. Men då är levandet en orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen.
och vetskapen om alltings intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller intigheten. Outro filme que nós abordaremos também é O Substituto. Ele é um filme recente. Os filmes do Ingmar, eles datam, digamos, a década de 50, posterior ao pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, Morangos Silvestres, por exemplo, é de 1957. Filme. O Substituto, já no início, na introdução do filme, já na entrada do filme, você começa a perceber sobre os diálogos. Há uma citação do Albert Camus, que é um escritor francês, que é do movimento literário existencialista e principalmente absurdista, que daí foi um movimento realmente que ele propagou para... disseminou para a população e que teve muita repercussão, mas que ele tomou para si mesmo. Quando você lê Albert Camus, a palavra absurdo, absurdista, ela toma outro sentido. Absurdo, a vida é um absurdo. Então, no Substituto tem esse início da entrada. Nós começaremos a citar alguns escritores, esse movimento literário existencialista, que por mais que esses autores eles não tenham se autodeclarado filósofos, eles não tenham sido considerados filósofos e não tenham participado da filosofia existencialista em si, eles, nas suas obras, eles tiveram o existencialismo muito presente, como o Albert Camus, que já foi citado. Temos aqui o Mito de Sísifo, que é um dos livros, uma das obras mais célebres dele. Também O Estrangeiro, recomendo, e A Queda, que são os livros que abordam muito a relação de conflitos e angústias dos protagonistas. Outros escritores também, como Oscar Wilde, a sua obra que está presente o existencialismo é O Retrato de Dorian Gray, em que o protagonista, o Dorian Gray, ele busca essa beleza eterna, do qual ele olha um retrato de si mesmo, uma pintura, e ele observa que há essa beleza em si, na sua aparência, na sua estética física, mas que ele tem essa angústia, esses conflitos, porque ele sabe que um dia terá essa finitude. Isso também é uma condição humana. Quando se anda pelo corredor ou se está na sala, quantos de vocês já sentiram um peso fazendo pressão para baixo em vocês? Eu já. Todos vocês? Mas Poe escreveu sobre essas coisas há mais de 100 anos. Aí, enquanto nós lemos, podemos ver que a casa de Usher não é somente um castelo velho e decadente em ruínas. É também um estado de espírito. Durante todo o maçante, sombrio e silencioso dia, no outono daquele ano, quando as nuvens se penduravam opressivamente baixas no céu, eu passeava sozinho, a cavalo, através de um trecho peculiarmente sombrio do campo. E finalmente me deparei, enquanto caíam as sombras do anoitecer, com a visão da melancólica casa de Usher. Eu não sei como isso se deu, mas com o primeiro vislumbre da edificação, uma sensação de insuportável tristeza invadiu a minha alma. Eu olhei desde a paisagem simples dos domínios das paredes dissolutas até os troncos brancos das árvores em decomposição, com uma absoluta depressão na minha alma. Havia uma frigidez, uma doentia, morbidez do coração. O Substituto.